Nós estamos pregando esta série que fala sobre o poder de Cristo sobre a mente do cristão. Hoje é a última mensagem. E na mensagem de hoje, eu quero falar a vocês sobre a importância de nós, nesse tempo, deixarmos que tudo aquilo que traz motivo de boa influência ou de louvor no nosso coração transforme primeiro a nossa própria mente, mas depois possa fazer de nós instrumentos para a transformação do ambiente que vivemos. Queridos, creiam nisso. Só Jesus pode mudar a mente e o coração das pessoas. Só Jesus pode. E Ele vai mudar. E vai mudar aqui hoje. Vai mudar a sua mente. Você que entrou de um jeito vai sair de outro. E quando nós somos influenciados, impactados pela mente de Cristo, nós podemos ser instrumentos de transformação também. Eu vou ler o texto sobre o qual nós estamos meditando nessas últimas 3 semanas, Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, essa foi a primeira semana, seja o que ocupe o vosso pensamento. Na segunda semana foi tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, seja o que ocupe o vosso pensamento. E hoje eu estarei falando com vocês sobre se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Amém, queridos? A primeira verdade que eu quero refletir com vocês é que o poder da virtude nos transforma. Entenda isso. Se alguma virtude há, e há virtudes na palavra de Deus, no coração daqueles que são de Deus, isto deve ocupar o vosso pensamento. Nós, seres humanos, somos altamente influenciáveis, mas ao mesmo tempo somos influenciadores também. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu não sei quantos têm essa noção, porque eu não sei quantos acompanham as mídias sociais. Alguém aqui sabe quem é a pessoa no Brasil que tem o maior Instagram? Eu ouvi ele. Neymar. Sabiam que o maior Instagram do Brasil é o Neymar? O que é que o Neymar tem de tão atrativo para as pessoas? O Neymar é um gênio da bola. E as pessoas são influenciadas por aquilo que é excelente, que é belo. Porque o ser humano foi criado para a perfeição, para a harmonia, para o bonito. O que o Neymar faz na bola, a grande maioria dos jogadores não é capaz nem de sonhar. E por conta dele ter essa habilidade, muitas pessoas o seguem, porque são inspiradas por eles. Vocês sabem quem são os outros influenciadores que têm maior número de seguidores? Os artistas. Eu sou alguém que tem um canal no YouTube, mas se você pegar alguém que é um pregador e comparar com um cantor, o cantor tem muito mais seguidores. Por quê? Porque são artistas, porque eles têm vozes lindas, são pessoas dotadas de dons que aparecem de uma maneira muito explícita. A beleza faz com que as pessoas influenciem as outras. Mas ao mesmo tempo, o ser humano também é influenciado pelo mal. Na infância, quantos aqui têm filhos pequenos? Ou que já teve pelo menos? O que é mais fácil você ensinar o teu filho? A fazer o que é certo ou fazer o que é errado? Obviamente nenhum pai vai ensinar o seu filho a fazer o errado. Ele vai lutar para que o seu filho não tenha as influências de fora que o ensinam a falar errado. Amém? Então os palavrões são aprendidos com muito mais facilidade do que os versículos bíblicos. Não é? A verdade é que o ser humano, ele é influenciado. E esta influência acaba gerando para cada um de nós a necessidade de uma escolha.
E se nós, como seres humanos, ainda que cristãos, ainda que convertidos, ainda que tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida, se nós não estivermos debaixo de uma boa influência, nós nos tornamos amoldados pela influência má deste mundo. Por exemplo, eu vejo no meio da cristandade, muita gente, ao invés de propagar o amor, está propagando o ódio. Por quê? Porque está propagando as bandeiras políticas, e hoje o que tem aí fora é guerra, são xingamentos, são narrativas, que são propagadas a todo tempo, e você vê os crentes com as facas nos dentes, propagando ódio, influenciados por uma cultura que não vem de Deus. Saiba você de uma coisa: a igreja não foi chamada para ser aculturada, mas para ser a contracultura, a luz do mundo e o sal da terra. Amém, igreja? Pode aplaudir, se você tem vontade de se expressar, não tem problema. Então a Bíblia é muito clara aqui quando ela está dizendo: tudo o que é de boa fama, e aqui no caso, se alguma virtude há, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isto é uma escolha. Você não pode impedir que pensamentos venham na sua mente, pode? Mas você pode impedir de falar aquelas coisas? O Kenneth Hagin dizia uma coisa: um pensamento que vem à sua mente, se ele não for proferido, ele morre antes de nascer. Mas no momento em que você profere aquela palavra, às vezes é contra você mesmo. Eu sou uma droga, não faço nada de direito. Ou então para o seu cônjuge, para o seu filho, para os seus amigos, para as pessoas com as quais você se comunica no mundo. Se você não fizer a escolha de trocar aqueles pensamentos ruins por pensamentos que sejam saudáveis, você vai ser influenciado por esta mentalidade e se tornará um mau influenciador. A verdade é que nós fomos criados por Deus para a grandeza, para a perfeição, para a beleza, para a harmonia, mas para o amor, para a alegria, para a honestidade, para a pureza, para a santidade. Nós fomos criados para isso. E essa é uma guerra de mente que nós vamos ter durante toda a nossa vida aqui. Mas é uma escolha. Repita comigo, diga assim: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Diga assim. Então essa é uma escolha que você não vai mudar do dia para a noite. Mas se você entender que você tem escolhas, principalmente pelo fato de que Cristo Jesus habita dentro de nós, através do Espírito Santo, nós podemos fazer a escolha de ter na nossa mente somente aquilo que é louvável. Então a primeira verdade que eu vejo neste texto, é que o poder da virtude nos transforma. Quando você olha para o teu filho e você vê nele o pecado, e você vê nele características que você não gosta, ao invés de você declarar, de você rotular: meu filho assim, você é desse jeito, quando você faz isso, você está reforçando aquilo que ele tem dificuldade e não ministrando e profetizando aquilo que Deus vai fazer na vida dele. Você sabe por que Deus te chamou? Porque Deus, ele não te viu somente como você era, ele te viu como você seria debaixo da sua transformação. Amém? Quando Deus olha para você, ele não vê somente o pecado que o aprisiona, ele vê você liberto pelo pecado e sendo instrumento para a glória dele neste mundo. Amém ou não? Então o que deve ocupar o nosso pensamento são as virtudes de Deus. Virtude é uma palavra que diz respeito tanto à questão da ética, da moral, da pureza, mas virtude também tem a ver com poder. Quando Jesus foi tocado, por aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e ele disse: alguém tocou em mim? E os discípulos: como assim, Jesus? Todo mundo tocou no Senhor. Ele disse: não, mas de mim saiu. Tem versões que colocam virtude, porque a virtude transforma a doença
no corpo são. A virtude transforma uma mente maligna numa mente benigna. Aquele que mentia passa a falar a verdade. Aquele que murmurava e reclamava e praguejava passou a adorar. Deus quer usar um exército de pessoas transformadas, que é a igreja, para transformar este mundo, inclusive a mentalidade desse mundo. Então, querido, a verdade é que aquilo que nos influencia, nos amolda. Quando nós somos inspirados pelos vencedores, nós queremos a vitória deles, mas ao mesmo tempo nós somos influenciados pelos seus comportamentos. Então eu quero dizer para você, querido, que Deus quer que você brilhe. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Deus quer que você se destaque, mas não para que você receba aquela glória, mas ao contrário, para que a virtude de Deus na sua vida influencie outros a procurarem a Deus. Você acha que alguém segue um Deus que não faz nada na vida do seu seguidor? Se você não tiver um bom testemunho para dar, se você não tiver uma vitória na sua casa, no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos, a tua mensagem do evangelho está prejudicada. Então Deus espera que você primeiro seja transformado por ela, e depois você possa ter um bom testemunho para contar. Tem muitos crentes que só têm testemunhos, mas Deus quer que você tenha um testemunho para contar ao mundo, e as pessoas sejam influenciadas por você. Por isso é tão importante que você tenha a escolha de colocar na sua mente, na tua vida, na tua rotina, somente aquilo que é de virtude, aquilo que é bom, aquilo que não é tóxico, não é isso? Essa escolha tem que ser feita todos os dias, porque existe dentro de nós uma inclinação para o pecado. Todo dia nós temos que lutar contra a nossa carne, sim ou não? Quantos aqui às vezes cometem pecados, fazem coisas e falam: meu Deus, de novo caí nessa? Mas não desista, porque aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Deus não desiste de você, e você não deve desistir de si mesmo. A segunda verdade que a gente vê nesse texto é que o poder do louvor nos transforma. O texto diz: se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Louvar, a palavra louvar, sabe como é que é no grego? É uma palavra que quando eu disser vocês vão discernir que palavra que ela forma na nossa língua portuguesa. Eulogel. Parece o que com isso? Eulogel. Parece com o quê? Elogio. O prefixo eu, no grego, é bom. Por exemplo, o que é Eugênio? Eugênio é o bem-nascido. Tudo que começa com eu, em qualquer língua, é o prefixo bom. E logel vem é o verbo falar. Elogiar, o que é? Falar bem. Quando você fala bem de Deus. Quando você fala bem das pessoas que estão ao seu redor, ao invés de você focar no que elas têm de pior, foque no que elas têm de melhor. Está provado que quando alguém é criado debaixo de uma atmosfera de elogio, de encorajamento, a pessoa desenvolve mais do que as outras. Os americanos fizeram uma experiência que durou muitos anos. Pegaram meninos normais e separaram-nos dos outros meninos, e eles foram criados como superdotados. Desde pequenininho eles sabiam que eles pertenciam a uma classe de superdotados. Todos aqueles que foram criados desta maneira, quando chegaram na idade adulta, eles eram superdotados. Estavam
em lugares, em carreiras brilhantes, na ciência, na medicina, no direito. Por quê? Porque eles ouviram desde o começo que eles eram superdotados. Ora, se a ciência diz que nós não usamos mais do que 10% do nosso cérebro, se você aumentar um pouquinho a performance do seu, você se tornará um gênio. E não tenha dúvida que há uma importância enorme em você ter um coração cheio de louvor e de gratidão, e que isso exale em torno das pessoas que estão com você, e elas serão transformadas. Quantos aqui preferem a bênção do que a maldição? Eu quero perguntar para vocês, da onde vem a palavra bênção? Qual é a etimologia da palavra bênção? Bem dizer, abençoar. Maldição, o que é? Mal dizer. Você é um praguejador? Quantos aqui praguejam? Sinceramente, levante a mão e pode abaixar que está escuro, ninguém vai ver. Pessoas que vivem amaldiçoando são pessoas que recebem a contrapartida da maldição. A Bíblia está dizendo que o teu coração, a tua alma tem que estar cheia de louvor. Quando você está no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, você pode ficar declarando: não vai dar certo, eu vou ser derrotado, eu vou perder. Ou você pode dizer: Senhor, eu sei que está difícil, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande, eu sou fraco, mas o Senhor é forte, eu não enxergo a luz no fim do túnel, mas o Senhor enxerga, e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu cresci ouvindo de todo mundo, dos meus professores, do meu próprio pai. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Tinha uma pessoa que a vida inteira só validou o que eu tinha de bom. Não é que ela validava os meus erros e os meus defeitos e a minha rebelião. Não, mas a minha mãe, ela sempre dizia, quando a gente chegava, eu me lembro que uma determinada época da minha vida, meu pai perdeu tudo. E aí então, de uma hora para outra, a gente saiu de uma casa linda, fomos morar numa casa que chovia mais dentro que fora. O pessoal chamava a casa do meu avô de balança, mas não cai. E eu chegava em casa, às vezes a minha irmã chegava chorando, porque as pessoas falavam, né? Crianças sabem muitas vezes ser cruéis também. Teu pai é caloteiro, teu pai está devendo, teu pai isso, teu pai aquilo. Minha mãe falava: não liga não, estão tudo com inveja. Vocês são os mais lindos, os mais talentosos, os mais inteligentes. Ela blindou a minha alma. Blindou. Eu sempre digo, eu cresci, gente. Deus, quando eu me converti, Ele começou a dizer: menos, Lamartine, um pouquinho menos. Porque eu não tinha esse negócio de sentir que eu não era capaz. Eu achava que eu podia qualquer coisa. Eu chegava nos lugares e eu falava: sou melhor que eles todos. Isso é ruim. Mas é melhor você ter que se humilhar do que você ter uma alma destruída, de ter dons e talentos e você não acreditar nisso, porque você ouviu a vida inteira, às vezes de um pai, de uma mãe, de um professor, que você não é bom o suficiente. Porque o mundo, ele se encarrega de destruir a sua personalidade. Mas Jesus, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele olhou para você e falou: eu vou transformar essa pessoa e vou fazer dela um instrumento da minha glória. Amém? Agora, se Deus diz que você tem um grande potencial, você tem que acreditar nisso. Então, troque essa mentalidade de amaldiçoar, de reclamar, de murmurar, por uma mentalidade de bendizer, de louvar. Cada cristão deveria ser uma doxologia ambulante. Você sabe o que é doxologia? Geralmente é aquele texto que está no finalzinho da Bíblia, ou de cada livro,
onde o apóstolo Paulo, por exemplo, ele glorifica a Deus por tudo que ele fez. É mais ou menos como o salmista que começa reclamando, falando das lamúrias, das lutas, dos inimigos que estão em torno dele. De repente ele começa a mudar o teor do que ele está escrevendo. Ele começa contando o problema, mas termina exaltando e glorificando a Deus. Sabe por que os salmos são tão poderosos para mudar a nossa vida? Estou vendo a Karina aqui, ela tá falando sobre os salmos, porque eles falam da nossa história. Quem nunca leu um salmo falou, estou nessa história aqui. E de repente você começa a ver o coração, a alma daquele salmista sendo transformada, porque ele deixa de olhar para os problemas e olha para a solução que está em Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. Então, querido, ao invés de você murmurar, reclamar, praguejar, criar prognósticos ruins, fale para Deus que você sabe que no final a mão poderosa dele vai te conduzir à vitória e você vai ser um instrumento para a sua glória. Amém, igreja? Louve a Deus na hora da luta, porque virá o momento da vitória. Pessoas que louvam não olham para os problemas, olham através dos problemas. Por quê? Porque Deus está no controle. Porque Deus já visitou o seu futuro. E no seu futuro, Ele te dá a vitória. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos. Tem muito crente que não sabe. Mas o crente que sabe, louva a Deus, sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, você precisa mais do que simplesmente acreditar, você precisa saber. E nós sabemos que as coisas cooperam por bem, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Porque Ele não muda. Deus não levanta um dia e fala, hoje eu amo aquela pessoa, e outro dia fala, estou com raiva dele. Nós somos assim, Deus não. Deus, Ele te ama. E é por isso que o apóstolo Paulo dizia, sabemos que todas as coisas, as boas, as ruins, as difíceis, as fáceis, as dores, as lutas, as perseguições, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gosto também desta palavra cooperar no grego, porque é uma palavra que nós conhecemos. Sinergia. Sinergia significa trabalhar junto. Quando um líder de uma empresa ele pede que os departamentos trabalhem em sinergia, ele está dizendo, olha, eu preciso que cada departamento se junte ao outro e todos tenham a mesma visão e a mesma mentalidade. E Paulo está dizendo, eu sei, nós sabemos que tudo que acontece ao nosso redor trabalha conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero que você repita comigo, diga assim, todas as coisas trabalham para o bem dos que amam a Deus. E o texto diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sabia que Deus tem um plano para a tua vida? Deus tem um propósito para a tua vida. E o propósito de Deus é um bom propósito. E Ele vai fazer com que tudo concorra para o bem. Até quando você erra, Ele te levanta. Até quando Deus te disciplina, muitas vezes Ele tem que açoitar, porque o filho que é obediente, que é maleável, ele vem por bem. Tem outro que precisa de tranco, e às vezes Deus dá tranco na gente. Mas até quando Ele está te disciplinando, querido, é porque Ele tem bons pensamentos a seu respeito. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz. São bons pensamentos. E a Bíblia diz que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, queridos, é uma escolha que você tem que fazer. Quando você levantar de manhã, ao invés de reclamar que você tem que sair da cama, fale assim,
Eu vou dar um testemunho aqui para vocês. Eu nunca gostei de dormir, então para mim não tem dificuldade nenhuma. Eu adoro acordar de madrugada, adoro dormir pouco. Mas eu vou dizer uma coisa: quando você tem que fazer algum exercício físico, para mim é o fim da picada. O Ramon, meu genro, levantou hoje cedo e foi para a academia. Eu falei: você está louco? Hoje é domingo. Ele falou: não, mas ontem eu comi 5 pedaços de pizza. Eu falei: não importa, eu podia ter comido 12. Eu não ia para uma academia no domingo, mas nem que me forçasse. Certo está ele, tá? Não quero influenciá-los para o mal. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem gente que levanta e fala: ai, que droga, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tive uma crise de coluna recentemente. Quanto tempo vocês viram aqui eu pregando sentado, né? Eu comecei a pensar que eu não ia andar mais. Então eu olhava as pessoas levantando, andando, eu falava: nossa, que legal. Olha que coisa maravilhosa, a pessoa está andando. E eu falava: Lília, será que eu nunca mais vou poder andar direito? Até que Deus fez que a minha crise fosse embora. Já estou pregando de pé de novo. Então a gente tem que olhar para o lado bom. Que bom que eu posso andar. Que bom que eu posso fazer esse trabalho físico. E eu estou já me preparando para começar, né? Contratar um personal para me obrigar a fazer exercício físico. Glória a Deus. Nós precisamos ter uma mentalidade de gratidão, de alegria. Agradeça pelo tanto que você recebe de Deus, não por aquilo que você sente falta. É a história do copo meio vazio ou meio cheio. Seja alguém que encha o teu coração de louvor e de gratidão, porque pessoas gratas e que louvam a Deus por aquilo que Ele já fez são pessoas mais felizes e que influenciam mais. Amém, igreja? Então, meu querido, não deixe que esse espírito deste tempo, um espírito de pavor, de medo, de ira, domine o seu coração. Se algum louvor existe, se existe algum motivo para você louvar, seja isso que ocupe o vosso coração, a vossa mente. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês aqui é que Cristo tem que ser a nossa maior influência. Por quê? Porque esse mundo tem muitas influências, mas Deus chamou a igreja para ser luz do mundo e sal da terra. Deus chamou a igreja para ser embaixadora do reino. Quando na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou os discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus. Querido, Deus está no trono. Quem comanda essa bagaça é Deus. A Bíblia diz que Ele está lá nos céus, e Jesus à destra de Deus, e a terra é o escabelo, é o estrado dos seus pés. Quem manda neste mundo aqui é o Senhor. Quem manda na tua vida, na tua história, quem vai cuidar do teu futuro não são as circunstâncias, não são as pessoas, mas o Senhor. Amém? Você crê nisso mesmo? Então enche o teu coração de louvor. Dá um glória a Deus aí, meu querido. Diga glória a Deus. A batalha pelas nossas vidas se dá no nível da alma. Satanás vai sempre atirar flechas inflamadas contra a sua mente, para você enxergar o pior, para você não crer que Deus se importa com você, mas Deus te ama. Se você já teve um filho, você sabe que você ama esse filho, a despeito dele ser bom ou ser mal, dele acertar ou errar. Muitos pais adorariam ter o poder para transformar a vida dos filhos. Deus tem. Então, quando nós não podemos, nós entregamos para aquele que pode. E tenha um espírito de louvor e de gratidão. A igreja é a resposta para os temores desse mundo, igreja. Você é a resposta. Então encha o teu coração de alegria, de louvor e de gratidão, que Deus vai transformar a sua história e vai transformar o ambiente ao seu redor.
Onde nós podemos encontrar a verdade absoluta para os anseios desse mundo? Em Cristo, somente em Cristo. Porque agora eu quero terminar e concluir esta série falando de cada um dos elementos que o apóstolo Paulo disse que deveriam encher o nosso coração. Tudo que é verdadeiro. Onde é que você encontra a verdade absoluta? Diga, em Cristo. Tudo que é respeitável ou justo, onde é que você encontra isso? Em Cristo. Diga, em Cristo. Onde podemos encontrar purificação e pureza? Em Cristo. Quem é totalmente amável? É Cristo. Quem é bom em todo tempo? É Cristo. Quem é virtuoso e digno de louvor? É Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a certeza de que aquele que começou uma boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, igreja? Então levante a tua voz e glorifique ao Salvador. Lutero certa vez disse: você não pode impedir que um passarinho venha sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Você não pode impedir que pensamentos venham, mas você pode impedir que eles permaneçam. Você pode e deve impedir que eles permaneçam. Deixe que Cristo, a mente de Cristo, que é tudo isso que nós vimos aqui, influencie o seu dia a dia. Eu comecei falando que o poder da virtude nos transforma hoje. Em seguida falei que um coração que louva muda a si mesmo, mas muda também o ambiente. Obrigado. Mas eu quero terminar dizendo que Cristo é o único que pode transformar a sua mente. Então, a despeito da sua história, das feridas do seu passado, a despeito das suas limitações e dos seus pecados, a despeito de vivemos numa geração corrompida, Deus deixa claro para a igreja que ela pode vencer tudo isso. O apóstolo Paulo tem um texto na mesma carta de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, que diz assim: não que eu tenha já recebido. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Não que eu o tenha já recebido, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo é claro aqui. Ele diz: eu não cheguei lá ainda. Eu reconheço que ainda estou no meio do caminho. Mas o que ele diz? Uma coisa eu faço, só uma: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E ele tinha muita coisa para esquecer. Matou cristãos por sua fé errônea. Certamente ele foi muito acusado na sua consciência. O que ele dizia? Uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. E continuo fazendo o quê? Prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Satanás vai sempre querer te paralisar, fazendo com que a sua mente esteja voltada para o passado. Às vezes são feridas, às vezes são mágoas, às vezes são dores, às vezes é culpa. Às vezes o inimigo trabalha para mostrar onde você errou e o que você perdeu, e vem com aquela narrativa: agora acabou, não tem mais jeito.
tem jeito sim, meu irmão, porque eu creio num Deus que transforma os destinos, que transforma o caráter, que transforma o homem no seu interior. Amém? Tem jeito não na minha força, mas em Deus. Então esquece o passado e olha para frente e continua caminhando na direção do prêmio, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou ler para vocês o que Paulo escreve a Timóteo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 4, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos é um indivíduo que se acha, né? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados é um indivíduo que não tem sensibilidade, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E quando eu estava triste, falando com Deus, orando, eu falei: Deus, tem jeito para esse planeta? Será que não está chegando na hora que o Senhor vai fazer como fez na época de Noé, de varrer esse planeta? Deus falou comigo: a solução é Cristo, e a solução é a igreja viver a Cristo e ser instrumento de transformação. A igreja pode influenciar e transformar a cultura que nós estamos vivendo. Amém? Você crê nisso, irmão? Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Se a gente, como crentes, não entender que nós podemos vencer as nossas próprias lutas, como a gente vai poder ser testemunho para aqueles que não conhecem a resposta? Então, a palavra de Deus para você hoje é: deixe Jesus influenciar a sua vida. E como Ele te influencia? Através de duas formas muito simples no nível pessoal. Uma é a leitura da palavra e a outra é a oração. Quanto mais você ler a Bíblia e quanto mais você tiver comunhão com Deus, mais a mente de Cristo vai transformar quem você é por dentro. Mas existem outras maneiras também. A comunhão com irmãos, fazendo escolhas de andar com pessoas que nos influenciam para o bem. Essa é a vontade de Deus, que você ande com aqueles que têm a mesma visão, que têm o mesmo propósito, o mesmo alvo. Cuidado, não permita que pessoas que têm uma mentalidade distorcida transforme aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua alma. Deixe que Cristo encha o teu coração e que faça de você uma pessoa cheia do Espírito, cheia de fé, cheia de esperança, cheia de louvor, cheia de verdade, cheia de honestidade e cheia de justiça, e que seja a luz desse mundo e sal da terra. Amém? Glória a Deus! Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Se você ainda tem muita dor na sua alma, se você ainda tem muitas lembranças doloridas e dolorosas, que geram culpa, que te manietam, que te inabilitam, que te paralisam. Hoje você ouviu uma palavra que veio para te libertar. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho não vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode fazer isso na tua vida. Então eu quero orar por você que ainda não se entregou verdadeiramente para Ele. Para você que está aqui me vendo pela internet, ou para você que está aqui presencialmente.
Jesus não é somente uma religião. Jesus é o Salvador. Ele é a resposta para o seu problema. Não existe um problema que Ele não possa resolver. Não existe um pecado que Ele não possa perdoar. Não existe um passado que Ele não possa transformar num futuro diferente, num futuro abençoado. Mas a escolha é sua, a decisão é sua. E hoje eu quero orar por você, para que você tome a maior decisão da sua vida. Que não é profissional, que não é um casamento. A maior decisão da sua vida é você se render àquele que morreu por você. Mas só você pode tomar essa decisão por você, ninguém mais pode. E hoje eu quero te dar essa oportunidade. Se você ouviu essa palavra, se ela foi para você uma palavra que impactou o teu coração, desça do muro, meu querido. Tome a decisão de se render a Ele, de entregar tudo para Ele. Se há alguém aqui hoje que queira entregar a vida para Jesus, se há alguém na internet, você tem esse QR Code, para você colocar o seu celular e dizer: eu estou entregando a minha vida para Jesus. O meu futuro eu estou entregando nas mãos dele. Se há alguém aqui hoje, eu quero pedir, por favor, a igreja de olhos fechados, mas eu quero pedir um pouco mais de luz para que eu enxergue. Há alguém aqui hoje que queira entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão, onde você estiver. E hoje Ele vai começar uma obra na tua vida. Graças a Deus. Fique com a mão levantada, por favor. Há mais alguém? Graças a Deus por essa pessoa também. Há mais alguém? Eu às vezes não enxergo direito. Graças a Deus. Eu vou fazer diferente. Eu vou pedir que você que está levantando a sua mão, venha aqui à frente. E eu vou orar por você agora, porque esta é a maior decisão da tua história, da sua vida. Pode vir, sai do seu lugar. E hoje Deus quer te livrar de toda e qualquer cadeia. Pode sair, hoje é um dia de uma decisão. Fique aqui bem na minha frente. Nesse momento existe uma luta espiritual. Deus está te chamando, e eu sei que o inimigo está dizendo: não vá não, não vá não. Mas é importante que você assuma isso perante os homens, porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei perante os anjos do meu Pai. Não importa o que o inimigo tenha feito no seu passado, importa o que Jesus vai fazer no seu presente e no seu futuro. Você está entendendo isso, meu irmão? Então põe a mão no seu coração assim, diga para Jesus: Senhor Jesus, eu estou entregando a minha vida por completo. Eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Por isso hoje eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu estou entregando tudo, meu Deus. Meus sentimentos, minhas mágoas, minhas dores, meus problemas. Eu estou me rendendo a Ti, para que Tu sejas o meu Salvador. Agora abra a tua boca e diga: eu creio que o Senhor vai mudar o meu futuro, o meu presente, porque o meu passado já está perdoado. Em nome de Jesus. Aleluia, igreja, aplauda ao Senhor, porque hoje Deus operou um milagre aqui, o maior de todos os milagres. Queridos, essa decisão que vocês fizeram, ninguém podia tomar por vocês. Mas hoje vocês fizeram essa decisão, e o Senhor aceitou. Agora, firmes nessa decisão. O inimigo vai tentar levar vocês de volta. Mas não perdoou nada. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vai transformar a vida de vocês, para que vocês sejam luz do mundo e tenham testemunho para dar. Amém. Senhor, obrigado pela Tua promessa de que o Senhor não desiste de nós. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Obrigado, Senhor, porque podemos sempre voltar para Ti. Quando nos desviamos, podemos voltar para Ti. Quando nos rebelamos, podemos voltar para Ti. Ó Deus, quando
a nossa alma está amargurada, podemos voltar para Ti. E a Tua promessa é: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, lava a Tua igreja, Senhor. Lava a Tua igreja, Senhor, de maneira que fluam rios de água viva. Senhor, perdoa-nos quando a nossa boca não é instrumento de adoração, de engrandecer o Teu nome. Ao contrário, Senhor, somos às vezes influenciados pelo mundo e ficamos amargurados e declaramos coisas das quais nos arrependemos. Senhor, levanta a Tua igreja. Levanta a Tua igreja, Senhor, no avivamento genuíno. Derrama as torrentes de água viva do trono da graça sobre a Tua igreja, Senhor. Esse mundo precisa de Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós não nos parecemos com Ele. Perdoa-nos, Senhor, quando estamos tão voltados para os nossos próprios problemas e nos esquecemos que o Senhor é um Deus que ama essa multidão de pessoas que está no mundo. Senhor, nós oramos por aqueles que estão em guerra, pelos ucranianos, mas também pelos russos. Ó Deus, porque quando homens malignos, em busca de poder, ó Deus, fazem guerra, quem sofre são os pequeninos. Então oramos por todos que lá estão. Senhor, cesse essa guerra. Pai, levanta a Tua igreja. Levanta a Tua igreja na Ucrânia e na Rússia. Que a Tua igreja seja a resposta, que seja a luz que brilha mais do que as trevas, Senhor. Mas oramos pelo Brasil também, que este ano não se torne, ó Deus, um campo de batalha. Senhor, a nossa batalha não é contra os outros, é contra o inferno, Senhor. Então que o Teu povo guerreie contra quem realmente tem que guerrear, que é o inferno, Senhor. E que a nossa vida seja cheia de amor, cheia de esperança e cheia de louvor. Levante a mão para o céu, diga: Senhor meu Deus, eu escolho louvar ao invés de murmurar, amar ao invés de odiar, sorrir ao invés de ranger os dentes. Eu escolho, meu Deus, olhar para o alto mais do que para as minhas circunstâncias. Usa a minha vida, Senhor. Eu creio que o Senhor vai transformar a minha história. Diga: eu creio que tudo vai dar certo, porque o meu Deus, Ele tem o melhor plano para a minha vida. Aleluia, eu te adoro. Aplauda ao Senhor, glorifique o seu nome. Aplauda.